Olá, muito boa tarde, meu amigo, minha amiga do Instagram, do Facebook, do YouTube, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. 4 horas da tarde, 16 horas do dia 7 de julho, estamos começando mais uma transmissão, meus queridos amigos. Mais uma oportunidade que Deus nos dá aí através das redes sociais e está levando a palavra de Deus. Estamos reiniciando aqui no Facebook, que caiu a transmissão, só um instante. Agora sim, estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Lembrando os queridos amigos que esse vídeo vai na íntegra lá para o YouTube, para o canal Evangelho Segundo o Evangelho. Também quem quiser assistir posteriormente lá também tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de assistir no perfil no Facebook, no IGTV do Instagram. Então, várias maneiras. Então, meus queridos, hoje o 83ª live, encontro de número 83, em que Deus, através da sua graça, nos permite aí estar falando um pouquinho do Evangelho do Senhor Jesus, das boas novas do Evangelho. Facebook hoje não quer me deixar transmitir, vai só pelo Instagram mesmo e depois colocarei no YouTube. Queridos, o título hoje é Erro ou Dolo? Erro ou dolo? É uma pergunta, é um questionamento, onde falaremos um pouquinho. Significado da palavra dolo, para quem porventura não sabe. Dolo é culpa, é intenção. Quando eu morei na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, eu por 3 oportunidades fui convocado para participar de um júri popular, e a lei brasileira estipula que só vai a júri popular alguém que praticou crimes contra a vida com dolo, com intenção, com culpa de tirar a vida de outra pessoa, ou a intenção ou realmente tirar a vida. Isso é dolo, é a culpa, é a intenção. Então, o que nós vamos discutir hoje aqui doutrinariamente são erros que as pessoas praticam pelo próprio erro, por estarem enganadas, ou intencionalmente, sabendo que praticam erros mediante a doutrina do Evangelho, mediante a doutrina bíblica, mas assim mesmo a praticam. Então nós vamos falar um pouquinho, nós vamos discutir um pouquinho erro ou dolo, ok, meus queridos? Começando então, eu me converti a Cristo realmente dentro de uma denominação pentecostal, já falei algumas vezes aqui, dando o meu exemplo, e realmente eu conheci o Senhor Jesus lá. No entanto, passado um certo tempo, eu comecei a perceber erros bíblicos nessa denominação muito sérios, doutrinas estranhas ao Evangelho, doutrinas estranhas à Bíblia. E aí, meu irmão, o que definiria erro ou dolo é justamente isso. Se eu continuasse dentro dessa denominação, sabendo que os erros que lá são praticados, erros mediante a Bíblia, e eu continuasse lá, eu teria dolo.
no início eu não tinha percebido. Eu pratiquei certas doutrinas lá que realmente eu achava que eram certas. No entanto, não eram. Eram afrontas ao Evangelho, eram afrontas à Bíblia. Então isso, se eu ficasse nesse sistema, se eu insistisse aí, eu teria culpa, eu teria dolo, eu estaria errando conscientemente, meus irmãos. Isso que eu estou dando esse exemplo para ficar bem claro. E aí que nos remete ao título de hoje: erro ou dolo? As pessoas praticam erros doutrinários por culpa ou por erro mesmo, são induzidas por outros. É as dúvidas que nós vamos falar um pouquinho aqui. Biblicamente, erramos ou temos dolo ao errar? Os maiores líderes das denominações religiosas, essas grandes denominações, erram ao pregar doutrinas estranhas às Escrituras, ou fazem intencionalmente, sabendo dos erros que estão cometendo, e o pior, levando outras pessoas aos erros. O grande problema de que quem tem um cargo de liderança no sistema religioso é esse: ele erra, mas ele leva outras pessoas ao erro, outras pessoas que o seguem. Então, para nós começarmos realmente a discutirmos isso, nós temos que começar de um certo ponto. Eu, como cristão, creio, e acho que a maioria das pessoas que são cristãs creem, que a Bíblia é inerrante e é divinamente inspirada. Então, tudo que eu falar que é erro ou não, a minha fonte tem que ser a Bíblia Sagrada, tem que ser a palavra de Deus. Fontes humanas, por mais conhecimento que as fontes humanas tenham, por mais cursos de teologia, estudos, por mais conhecimento acadêmico que pessoas tenham, a minha fonte de checagem, de erro doutrinário, tem que ser a Bíblia, meus irmãos. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no Senhor Jesus, e eu creio que a Bíblia Sagrada é sim inspirada, divinamente inspirada por Deus. Então a minha fonte de pesquisa, a minha fonte para saber o que é verdade e o que não é, o que é erro e o que não é, está lá. Então é isso que tem que deixar bem claro. Lá é o meu juiz, é o meu juízo de valores, está na Bíblia, meus irmãos. Existe hoje até alguns cristãos modernos, aí eu não sei se eu poderia usar a palavra modernos, ficaria bem, que começam a relativizar a Bíblia. Certas passagens não cabem nos dias de hoje, as epístolas paulinas para eles não são divinamente inspiradas, os evangelhos são, mas as epístolas não, deveriam entrar outras epístolas no cânon bíblico. Eu não faço parte disso, muito pelo contrário, meus irmãos, eu sou contra isso, radicalmente contra isso. João Calvino tem uma frase muito interessante: as Escrituras são superiores a toda a sabedoria humana. João Calvino disse há muitos anos isso atrás. Olha o que nos diz a palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, verso 105. Por que lâmpada para os meus pés? Na época do salmista, viveu muito antes de Cristo, lógico que não tinha luz elétrica, então as pessoas para caminhar à noite tinham uma grande dificuldade, e eles levavam lâmpadas de óleo, azeite e outros combustíveis fósseis, e iluminando o caminho. E então eles aproximavam a lâmpada do chão para saber onde os pés pisariam, os próprios pés. Por isso que a palavra nos diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então é isso, meus irmãos.
Tudo que eu questionar, que você questionar, que os cristãos questionarem, tem que ter um balizador, tem que ter a luz que nos leva no caminho correto, que são as Escrituras, que é a palavra de Deus, meus irmãos. Os que são de Cristo guiam-se doutrinariamente, basicamente, de duas maneiras, meus irmãos. Então, aquele que tem Cristo no coração, onde é que ele busca discernimento, conhecimento da verdade, para ver o que está acontecendo, para fazer juízo das coisas que estão ao seu redor? Uma fonte é a Bíblia, é as Escrituras Sagradas. Outra é o Espírito Santo. O Espírito Santo que acompanha aquele que é de Cristo, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus, diante do seu julgamento perante os judeus e os romanos, já nos advertia a respeito da importância das Escrituras. Olha o que está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. São elas que de mim testificam. Então o Senhor Jesus já está dizendo, e essas Escrituras que ele fala que não era a Bíblia não existia, mas as Escrituras eram os livros dos judeus, eram as profecias que testificavam, que davam detalhes da vida dele, e mesmo assim aquelas pessoas que estavam ali não reconheceram o Messias que estava diante deles. Outro, meus irmãos, um versículo bem conhecido, João 5,24, eu gosto muito dessa passagem. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha aqui, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. O que seria a palavra que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Onde está essa palavra? Está nos evangelhos, está nas cartas, nas epístolas, está no Apocalipse. Onde estão esses livros? Na Bíblia, meus irmãos, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Isso é João 5,24. Outra maneira que eu citei aqui anteriormente também do cristão, do crente em Cristo, buscar discernimento e conhecimento, é a presença do Espírito Santo. Olha o que diz as Escrituras: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, do 16 ao 17. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre o Espírito Santo que habita. Nós o conhecemos porque ele habita conosco. É o Espírito da verdade, meus irmãos. O Espírito Santo, como eu falei há pouco, junto com a Bíblia Sagrada, é o que nos orienta, é o que nos dá discernimento do que fazermos, do que não fazermos, do que seguirmos e do que não seguirmos, meus irmãos. Dito isso, meus queridos, eu concluo com a minha fé, com a minha razão, que a Bíblia sim é fonte do conhecimento e fonte da doutrina de Deus. E aí vem a pergunta que novamente nos remete ao título dessa transmissão, meus irmãos. Os que erram por desconhecimento, ou têm dolo, ou têm culpa, ou têm intenção de errar? É isso que eu quero provocar aqui neste momento, meus irmãos. É essa dúvida que eu quero instigar em todos nós. Assistimos diariamente a erros doutrinários grotescos, meus irmãos. É só você abrir uma rede social de grupos cristãos, você ligar a TV, tem erros grotescos, sim, erros que como diz o
o provérbio, perderam até a vergonha de falar coisas, de suscitar erros tão grotescos, tão anti-evangélios, vamos dizer assim, meus irmãos. Eles não têm mais pudor. Os grandes líderes, as grandes denominações pregam coisas totalmente esdrúxulas à palavra de Deus, e eles não ficam nem constrangidos com isso, meus irmãos. Olha que nos diz a palavra: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, 41, 42. Então, o que eu quero dizer aqui? Doutrina dos apóstolos. Está lá, meus irmãos. É só ler o livro de Atos, é ler as epístolas, é ler Apocalipse, é ler trechos do Evangelho. Lá está a doutrina do Senhor, lá está a doutrina de Cristo, lá está a doutrina dos apóstolos, aqueles que vivenciaram com Cristo, que estiveram com Ele, está lá. E onde estão todos esses livros? Novamente na Bíblia Sagrada, novamente nas Escrituras, meus irmãos. É lá que primeiramente nós temos que buscar discernimento, nós temos que saber o que é erro, ou o que é dolo, ou o que muitos líderes pregam erroneamente. Eles estão sendo errados, ou estão intencionalmente praticando erros para atenderem seus próprios interesses. Continuando, meus queridos, muitos, absolutamente muitos, erram sem intenção, meus irmãos. E eu quero deixar bem claro isso. Eu já errei, eu erro. Muitos são levados por outros ao erro. Eu não quero dizer que essas pessoas não têm Cristo no coração. Eu não quero dizer em absolutamente nenhum momento que essas pessoas não serão salvas, não foram alcançadas pela graça do Evangelho. Não. É justamente o oposto. Mas tem pessoas, sim, que erram intencionalmente, que põem em segundo plano a doutrina verdadeira, mesmo tendo conhecimento delas, meus irmãos. É isso a questão. Errar intencionalmente, ter dolo, ter culpa. Continuando, meus irmãos, um exemplo que eu estou falando agora. Teoria da prosperidade. Os neopentecostais, eu não vou dar nomes aqui para não me complicar, mas é só você ligar os canais de TV. Hoje eles dominam aí os programas de televisão. Tem templos por tudo que é lado, em cada esquina, templos luxuosíssimos. Aí eu pergunto, quando essas pessoas, quando esses líderes leem a Bíblia, se é que leem, um exemplo só, quando eles se deparam com um versículo agora, que eu vou ler aqui, como eles continuam a pregar a teoria da prosperidade, a teoria da riqueza, a teoria que se tu der dinheiro para Deus, Deus te dá dinheiro de volta. Como eles fazem pregando isso e lendo passagens como esta? Olha só: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente seu ministério. 2 Timóteo 4, do 2 ao 5. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Os dois versículos na mesma linha. Então, meus irmãos, observando esses
esses pregadores que eu citei, que pregam, os neopentecostais que pregam a teoria da prosperidade, como eles fazem? Será que eles fazem por erro, ou será que o seu interesse financeiro e de poder se sobrepõe ao conhecimento da verdade bíblica, ao conhecimento da verdade doutrinária, meus irmãos? Como eles reagem? Como reage uma pessoa que segue essa doutrina ao ler essa passagem novamente? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus 6, do 19 ao 21. E aí, meus queridos? Tente imaginar, faça um exercício de imaginação. Pegue esse versículo, imagine um pregador da teoria da prosperidade pregando para outras pessoas, e seus olhos abriram uma página na Bíblia e caiu nesse verso. Ele continuará pregando a teoria da prosperidade? Provavelmente. E aí, ele tem erro, ele tem dolo? Eu não conheço o coração das pessoas, não cabe a mim conhecer nem julgá-las. Mas se ele continuar pregando e ler esse versículo aqui, ele terá dolo. Ele estará pregando uma coisa que é contrária ao Evangelho de Cristo. Continuando, ou ainda outro exemplo, aqueles que acreditam em obras para a salvação, que a salvação vem através dos próprios méritos, das próprias obras, e que é assim que se alcança a salvação eterna. E aí, quando eles se deparam com essa passagem: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Uma passagem bem conhecida. E aí, os que pregam a salvação através do dízimo, da guarda do sábado, de não beber bebida alcoólica, de ir ao culto 2 vezes por semana, de inúmeras outras coisas. Quando eles leem isso, será que eles continuarão pregando para outros o seu erro erroneamente, ou eles têm intenção de errar? Eles sabem a verdade, no entanto eles não pregam a verdade. Com certeza isso tem hoje, meus irmãos, e tem bastante. Como eu disse lá no início, tem pessoas que são levadas ao erro. Tem pessoas que inocentemente são levadas ao erro. Agora tem outras que têm dolo, que têm culpa, sim, meus queridos. É isso que nós temos que ficar atento. Poderíamos citar inúmeros outros passagens e erros doutrinários gravíssimos. Poderíamos ficar falando dias a respeito, meus irmãos, mas eu só trouxe esses 2 exemplos para um fácil entendimento de todos nós. Por exemplo, aí, o catolicismo, a Igreja Romana, ela é um depósito de erros doutrinários. Eles continuam praticando culto a santos, a imagens, culto à Virgem Maria, padres, papas, inúmeras coisas outras. A própria Igreja Católica, ela tem como fonte doutrinária primeira, não é a Bíblia. Não sei se você sabe. A Igreja Romana, a primeira fonte doutrinária, a primeira fonte de verdade não é o catecismo romano, que segundo eles está acima da Bíblia, para vocês terem uma ideia. Então também a Igreja Romana, essa já é mais conhecida pelos seus erros, e basta estudar a Escritura um pouquinho e você vai ver que lá é um depósito de erros. E aí? Será que os seus líderes, seus padres, bispos, o Papa não sabe que está praticando erros? Não sabe que a doutrina do Evangelho não é aquilo ali? E aí é uma dúvida que eu deixo no ar, meu amigo e minha amiga que está me assistindo.
Indo para o final mesmo, meus irmãos, poderíamos falar de outras coisas também. O dízimo, quantas vezes já falamos aqui, será que as pessoas que dão, nem vou falar das que cobram, vou falar da que dá o dízimo, será que ela está dando de bom coração ou ela está esperando uma retribuição financeira de Deus? Final do mês eu vou dar meu dízimo, porque Deus vai me abençoar e vai me dar dinheiro para comprar a minha casa nova, o meu carro novo, a minha casa na praia, o meu sonho, quantas outras coisas. Será? Isso já não é mais erro, isso é dolo. Porque o dízimo hoje, biblicamente, ele não se sustenta, basta ler um pouquinho da palavra de Deus. E eu nem estou falando das pessoas que cobram o dízimo, dos líderes. Esses com certeza sabem que é um erro, que não é bíblico. O dízimo não é bíblico. E muitas pessoas que dão não são tão inocentes. Às vezes ela está ali, ela está dando não com a intenção de ajudar alguém, não com a intenção do evangelho de Cristo, mas com a intenção de receber uma contribuição de Deus de volta, uma bênção financeira. Isso é grave também, meus irmãos. Isso aí não é erro, isso é dolo, isso é culpa, isso é intenção. Continuando, meus irmãos, aqui muitos diante disso podem me acusar: mas tu estás julgando a tantos, quem é tu para julgar? Realmente, meus irmãos, não é minha incumbência, não é sua, não é incumbência de ninguém julgar a outros irmãos. O Senhor Jesus já nos dizia isso claramente. No entanto, o que as doutrinas que os outros pregam, meus irmãos, sim, nós somos chamados a julgar as doutrinas, não a pessoa, não o CPF, não a pessoa física, mas aquilo que ele está pregando eu tenho que julgar, eu tenho que falar que está errado, se estiver, e se eu achar que estiver errado, perante a Bíblia, eu tenho que falar. As pregações, o sistema, a doutrina em si, nós somos instigados a julgarmos, meus irmãos, não a pessoa. A pessoa, eu não sei o que se passa no coração dele, é entre ele e Deus, é entre ele e o Senhor Jesus, mas o que ele prega para outros, se for errado, eu tenho dever, eu tenho direito como cristão de questionar e apontar possíveis erros, meus irmãos. 1 Coríntios 14, 29 diz assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, não o profeta em si, mas o que ele está falando, as suas profecias. É isso que nós temos que ter consciência. Somos chamados a julgar sempre. Confrontemos os que os líderes nos falam, meus irmãos. Indo para o final agora, toda vez que alguém falar alguma coisa, que alguém proferir uma palavra que seria de Deus, ou alguma doutrina, não aceite como erro, como palavra final, como palavra sem erros. Até o que eu falo aqui, meus irmãos, eu oro para Deus, eu peço a Deus humildade para que me ilumine com o Espírito Santo no momento que eu vou falar aqui nessa transmissão, mas eu sou suscetível a erros, a muitos erros. Eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador que foi alcançado pela graça de Deus, só isso. Então quem está me assistindo agora, me julgue, vá lá, desconfie. Eu acho que o que o Edson falou lá não é verdade. Abra a Bíblia, leia, ore, procure discernimento ao Espírito Santo e Ele te dará. É isso que nós temos que fazer, julgar-nos uns a nós mesmos, as nossas doutrinas, o que pregamos, o que falamos, mas é só as doutrinas. A pessoa já tem quem julgue. É isso que nós somos instigados a fazer, novamente. Para finalizar, meus irmãos, o último versículo aqui, 4:6. Mas os que confiam convosco em Cristo, mas os que nos confirmam, aliás, convosco em Cristo, é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou
e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Segundo Coríntios 1, 21 a 22. Então nós temos o penhor do Espírito Santo, nós temos a companhia do Espírito Santo, e é uma das fontes, como eu falei antes, de nós buscarmos discernimento. Então, amigos, desconfie, meus irmãos, se uma coisa se falarem coisas muito estranhas à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Desconfie, abra a Bíblia, ore, peça discernimento ao Espírito Santo. É esse o objetivo desse assunto que eu trouxe hoje, esse sentimento que eu quero instigar em todos. Aqui estamos finalizando, então, meus queridos, agradeço. Hoje não conseguimos transmitir pelo Facebook, foi só pelo Instagram. Esse vídeo estará na íntegra, sem cortes, sem edições, daqui a pouquinho já no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, que Deus abençoe esse resto de dia de todos vocês, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco.